Olá, eu sou a Ananda Garcia e essa é mais uma curtinha que eu tô postando durante o nosso break entre temporadas. Você já sabe que os episódios de entrevistas retornam em janeiro. Já tenho data? Ainda não tenho data, mas se você tá no nosso grupo do Telegram, vai ficar sabendo nas próximas semanas. É só entrar em t.me@aeradoaudiopodcast. Mas não te preocupa, se tu não usa o Telegram, é só acompanhar a gente no Instagram, que em algum momento eu também vou postar por lá. O nosso perfil é @aeradoaudio e no Twitter tu me encontra como @AnandaGarcia. Esse foi o primeiro ano do A Era do Áudio, nós estreamos o nosso feed no dia 11 de janeiro. Desde então a gente publicou 30 entrevistas com profissionais do mercado e contando com esse aqui temos 8 episódios curtinhos. E para esse especial de fim de ano eu selecionei 7 entrevistas para você ouvir durante o recesso, caso você faça recesso, né? Porque esse ano vai cair no fim de semana, ninguém merece, mas se você tiver um tempo para escutar podcast, para colocar alguns podcasts em dia, eu definitivamente te recomendo essas entrevistas. Não é um ranking, não é uma lista de preferências, mas foram entrevistas que pra mim significaram muito e agregaram bastante profissionalmente. Então, em ordem decrescente de episódio publicado, uma entrevista muito boa foi a de número 8, com o Fernando Pepe. O Fernando é sound designer, é professor no curso de sound design da EBAC e é audio lead na Wildlife Studios. Foi um episódio muito importante porque pela primeira vez eu pude sentar e trocar uma ideia com um sound designer e pude fazer várias perguntas, umas muito básicas, principalmente para você que tá ouvindo e que já é da área, outras nem tanto, e eu fiquei fascinada com o universo do desenho de som e de todas as coisas que um profissional dessa área pode fazer, principalmente do encontro da música com a engenharia de software, com a tecnologia. É uma profissão muito multidisciplinar porque ela requer tanto habilidades artísticas, musicais, quanto habilidades mais técnicas. Então, se tu gosta de cinema, se tu gosta de jogos, de podcasts bem editados, principalmente narrativos, e se tu é um editor de áudio, ouve esse episódio. Ele é muito rico em informação. Tu fica agora com um trechinho do Fernando falando sobre Foley, que ainda vai ganhar um episódio dedicado nesse podcast. Foley é um profissional que você realmente precisa ser um artista, porque você precisa ter esse acting, você precisa atuar, só que com som, para que ele case com o que tá acontecendo na cena. Então o Foley é basicamente um processo de replicar os sons reais que estão acontecendo na cena, sons que o personagem principal, os personagens secundários estão reproduzindo deles mesmos e fazer essa criação do som por estúdio. Então, por exemplo, um personagem tá andando, se mexendo, e aí ele cai no chão, rola, levanta, pega uma chave que caiu junto com ele e continua andando. A gente não grava esses sons em cena em filme, porque normalmente um ambiente de filme tem muito ruído, muita coisa acontecendo, é difícil ter essas gravações locais. Normalmente a gravação local é os booms, que são os microfones, aqueles microfones direcionais, são melhorados na voz, e mesmo assim, algumas vozes são regravadas em estúdio também, que aí tem um outro processo que tem outro nome. Então, normalmente os filmes, quase todos, filmes e seriados, quase todos são produzidos direto em estúdio, todo o som é produzido em estúdio. E o Foley é esse processo de recriar os sons dos personagens. Então, o artista de Foley, ele põe uma tela gigante, um projetor na frente dele, e junto com outro profissional, que eles vão se auxiliando, ele vai assistindo e reproduzindo os movimentos do personagem e os sons que estão acontecendo. E aí, na semana seguinte, saiu a entrevista com a Carol Pires, episódio 9. Maravilhosa, jornalistona, ídola, uma grande representante do novo jornalismo literário no Brasil e autora do podcast Retrato Narrado, que ganhou até versões em inglês e espanhol. Inclusive, eu recomendo ouvir ambas as versões, mas depois, mais pra frente nesse episódio, eu vou falar mais sobre isso. E essa foi uma entrevista daquelas que eu só acreditei que estava acontecendo quando ela entrou na sala de gravação. Ela tava, eu acho que esperando a filha dela em alguma atividade, não lembro bem, mas ela tava num lugar público, então tinha um certo ruído, mas eu não tava preocupada com isso, eu tava preocupada em não passar vergonha. Basicamente, né? Me preparei bastante para aquela entrevista e ainda acho que deixei de fazer algumas perguntas importantes. Ela fala bastante dos bastidores da produção do Retrato Narrado e só por isso já vale ouvir essa conversa. A história continua um pouco, né? Eu gostei muito de fazer o documentário, foi minha primeira experiência com audiovisual e eu fiquei muito animada com as possibilidades daquilo, sabe? De contar uma história política de maneira subjetiva, através do seu olhar, né? E ficar muito legal a partir do momento
momento que você explica, né? Minha visão vem deste lugar e foi assim que eu vi. No meu caso, como eu sou muito forjada no jornalismo e minha vida não é tão interessante assim, não tinha por que eu falar da vida do Bolsonaro a partir da minha, não tem nada na minha vida que se cruze com a do Bolsonaro, mas sim esse lugar de dizer, olha, eu sou uma jornalista e eu também não entendi nada, eu tava aqui no Congresso, eu conheço esse deputado há muitos anos e também não percebi que ele poderia ser um candidato à presidência. Eu sempre fico pensando assim, que eu que dedico minha vida, né, eu sou viciada em ler os jornais, ler todas as notícias, tenho meio que uma ansiedade pra saber que eu li tudo que saiu nos jornais hoje. É difícil você fazer essas conexões, né, cronológicas mesmo, e de perceber que alguns personagens se repetem de uma notícia pra outra. Me conta, você já teve a experiência de entrevistar alguém de quem você é fã, alguém que você admira muito? Como é que foi? Porque eu sempre tenho um medinho de entrevistar ídolos. Eu não passei por essa experiência muitas vezes, já aconteceu quando eu entrevistei Humberto Gessinger, que é o meu ídolo mor do rock nacional. Eu sou uma grande fã de Engenheiros do Havaí e eu fiquei muito nervosa. E eu senti um pouco isso com a Carol também. Eu acho que tem aí duas coisas, né? Aquele medo de você passar vergonha, né? Você não quer decepcionar, você quer que a pessoa curta ser entrevistada por você. E aí tem o outro lado, que é, gente, e se essa pessoa que eu admiro tanto não for legal? Se essa pessoa for chata, monossilábica, for antipática, eu vou ficar tão angustiada, eu vou ficar tão decepcionada, eu nunca mais vou conseguir nem ouvir essa entrevista. Então, é estranho. Mas assim, essa entrevista com a Carol foi tudo de bom, deu tudo certo, mas eu quero que tu me conte, tu já passou por isso? Como é que é pra ti entrevistar uma pessoa que tu admira? Depois me conta, eu ia dizer aqui nos comentários, mas não temos comentários, então me conta no Instagram, me conta no Twitter, por e-mail, enfim, quero saber. Um tempo depois, eu decidi trazer uma especialista da área da saúde para falar sobre comunicação. E eu escolhi muito bem, porque ela tem uma abordagem holística, ela tem em consideração toda a nossa comunicação, verbal, não verbal, a questão de confiança. É realmente um olhar muito completo sobre a comunicação. E quem faz podcast de forma amadora, muitas vezes não se preocupa com certas coisas, por exemplo, a nossa voz, dicção, respiração, como a gente está comunicando, a nossa postura ao comunicar. E eu sempre acompanhei a Camila Loyola, do canal Cá Me Disse, no YouTube, e eu sabia que se eu tivesse a oportunidade, eu a entrevistaria. E esse foi um dos melhores episódios, inclusive no número de downloads, ele repercutiu muito bem, e muita gente não estava à espera que eu trouxesse a fonoaudióloga. Realmente agregou muito aos nossos episódios. E é incrível como a nossa postura física, ela tem um impacto na nossa comunicação e na nossa voz, mesmo quando a nossa imagem não aparece. Nesse episódio ela fala sobre isso e sobre muitas outras coisas. Eu costumo dizer que as dificuldades de comunicação, de voz, elas são multifatoriais. Então, se chega uma pessoa e fala pra mim, olha, Camila, o meu problema é a minha dicção. Eu vou olhar pra isso e falar, bom, tudo bem, o que da sua dicção? Quando nós olhamos pra esse ser humano como um todo, a forma como ele se comunica, como ele faz uso dessas ferramentas, então a pessoa que ela é mais insegura ou a pessoa que está demonstrando essa insegurança, pode ser que esse corpo também esteja mostrando isso antes dela começar a falar. E olha, Nanda, isso vale inclusive quando o corpo não está aparecendo, porque o ajuste corporal, ele diz muito sobre nós para o outro, mas também diz muito sobre nós para nós mesmos. Então o trabalho é interessante quando a gente junta tudo. Se tu gosta desse assunto, além do episódio com a Camila Loyola, tem também o episódio 18 com a fono Fernanda Ponce, especificamente sobre a saúde da voz. Tem também o episódio 17 com a brilhante Regina McCarthy, professora, intérprete e tradutora simultânea de muitos projetos, muitos trabalhos, mais provavelmente conhecida por ti pelas premiações da TNT. Nessa conversa, ela conta os bastidores do mundo da tradução simultânea e, é claro, a história de como ela entrou nesse meio e como esse segmento também se transformou ao longo do tempo, sem contar algumas características importantes que um tradutor simultâneo precisa ter para fazer um bom trabalho. O preparo, a palavra já diz, é você se organizar previamente. O preparo para qualquer trabalho, seja premiação na televisão, ou sejam conferências, que eu também faço conferências. Então, você tem que se preparar. Você tem que saber quem vão ser os palestrantes, ou quem vão ser os atores que vão se pronunciar. Qual é o tom político, econômico do momento, não é? Especialmente em premiações. O que está acontecendo no mundo que você acha que vai ser um tópico
tópico, não é? E também as pessoas que vão, no caso específico das premiações, as pessoas que a gente acha que vão ganhar o prêmio, qual é o histórico dessas pessoas, qual é o discurso delas, não é? O lugar de fala. O que você acha que eles vão abordar numa premiação ou numa conferência? Com certeza tem um trabalho enorme. Regina, eu poderia ficar te ouvindo por horas. Que voz maravilhosa, que comunicação agradável, acolhedora. Sério, eu queria que a Regina fosse da minha família. Bom, gente, eu acho que eu faço esse podcast pra entrevistar os meus ídolos, né? É o que tá parecendo, fui descoberta. O episódio 19 também foi um banho de conhecimento. O meu convidado foi o Fernando Céspedes, pesquisador e autor do podcast Ser Sonoro. Eu amo esse podcast, a começar pelo título. Ele fala sobre o mundo da escuta e como esse mundo da escuta, dos sons, da música é muito mais complexo, tem muito mais camadas do que a gente imagina. E como esse universo também está altamente ligado à nossa sociedade, aos valores, às questões sociológicas. Já vai direto ouvir o Ser Sonoro porque é maravilhoso, é um podcast de altíssima qualidade. E eu gosto de pensar que ele é uma unidade independente, ele tá vivo. E aí quando a gente transforma esse contexto, um CD sai daqui de São Paulo e vai aí para Lisboa, eu mando um CD para você numa carta, você vai escutar esse CD, obviamente eu tô falando há 30 anos atrás, né, quando isso acontecia, e você vai escutar isso com um outro ouvido, em outra paisagem sonora, vai bater de outra forma para você e você vai interpretar aquilo de outra forma. Então se para você aquela chuva é relaxamento na sua yoga, lá nos anos 70, na Inglaterra, por aquelas pessoas, aquilo representava uma outra coisa. Não é relaxamento, é, sei lá, raiva, porque eu não gostaria de estar num lugar tão chuvoso, eu gostaria de estar na praia, mas eu tô aqui trabalhando numa fábrica 15 horas com um tempo horrível desse. Então, é o mesmo elemento, entre aspas, dá pra dizer que é o mesmo elemento, é a mesma chuva, só que o contexto de escuta é outro. Um episódio queridinho que eu adoro é o de número 20, que tá em 2 partes, com a locutora Simone Clias. A Simone é mais do que uma locutora, né? Ela é uma artista de voz especializada no tema de realidades estendidas. Então, a gente explora muito mais do que a voz, a gente fala dos limites da voz, do papel da voz nesse mundo de realidade aumentada, realidade virtual, realidades estendidas como um todo. Na parte 1, a gente conversa bastante sobre voice branding e como isso deve ser levado em consideração por uma empresa, como a voz e a persona dessa voz de uma marca pode impactar o produto, os consumidores e etc. Se você gosta de locução, de marketing, de tecnologias de voz, esse episódio é pra ti. O que a marca quer passar com aquela voz? Quais atributos ela quer passar? Ela quer uma voz aspiracional ou ela quer uma voz aproximada ao público? Qual o objetivo? Porque, na verdade, a voz é usada como instrumento e a gente faz parte de um projeto muito maior. Então, tem que estar alinhado com toda a comunicação da empresa. E tem outro detalhe também, né? Quando a gente pensa em voice branding, com a explosão das assistentes de voz, tudo fala na sua casa. Qual que é o branding? Qual é a voz? Qual é a persona? É a comunicação. Ela tá lá dentro da sua casa. Como é que você vai se relacionar com o seu consumidor? Não adianta pensar e fazer uma campanha, imagens maravilhosas, uma alta produção, uma trilha maravilhosa, e na hora da voz você fala, ai, putz, tem que colocar uma locutora, um locutor. Ai, pega aí. Não passa segurança ou não passa credibilidade. Então, quais são os pontos de contato? Como é que você vai se comunicar? Qual é o som da sua marca? A voz tá dentro desse pacote. E o 7º e último dessa lista é o episódio 26, com a jornalista e produtora Giovana Romano Sanches. A Giovana apareceu para mim pela primeira vez quando eu pesquisava sobre o workshop da Transom como uma brasileira que tinha feito esse curso. Aí eu pensei, gostei, quero entrevistar, acho que ela vai trazer muito conteúdo. E depois de muito tempo, ou de algum tempo, o nosso caminho se cruzou de novo, porque eu queria entrevistar alguém da Donde Mídia. E ela foi a pessoa designada pela fundadora da Donde, a Martina Castro, para falar sobre o quê? Adaptações de podcasts para outras línguas. Eu falei que eu ia voltar nesse tema. E aí eu pensei, bom, agora tu não escapa, quero muito te entrevistar, vamos a isso. Esse episódio é sobre a Giovana e também sobre adaptar podcasts para outros idiomas. A Giovana coordenou a adaptação do Retrato Narrado para o espanhol e para o inglês. Ela também coordena o podcast do Duolingo, que é em vários idiomas, sem contar outras obras em que ela também trabalha como
como produtora ou editora. Então, se você fala inglês ou espanhol, eu recomendo que você ouça o retrato narrado em outro idioma para tentar entender como é uma adaptação. Ouve em português, caso você não tenha escutado ainda, e depois ouve em inglês ou em espanhol para entender na prática o que a Giovana explica na entrevista. Outro podcast que você pode usar para fazer esse exercício, eu te recomendo muito, é Os Últimos Dias de Maradona, que foi adaptado do espanhol para o português. Eu realmente acredito que o futuro é multilingüe, principalmente nesse segmento de áudio, e eu espero e acredito que cada vez mais nós teremos esse tipo de obra de adaptação. Então, é um setor para você ficar ligado. Essa é a grande sacada das adaptações, e eu acho que elas funcionam muito bem em áudio, porque você consegue ter a experiência de ouvir a outra língua, né, a língua nativa do entrevistado, por exemplo, da onde você tá, do lugar em que você vai estar ouvindo a pessoa falar, os sons daquele lugar, muitas vezes, e aí você tem toda essa explicação, essa contextualização trazida pelo narrador, que vai te explicar um pouquinho do que tá acontecendo ali. Tem muito potencial aí nesse encontro de culturas, nesse encontro de línguas, na exploração do que o áudio pode ser, né? Em todos esses elementos aí culturais. E isso eu acho muito interessante da Donde, que ela explora esse intercâmbio, essa junção de formas aí criativas e inovadoras. Essa foi a minha curadoria de episódios para você ouvir, quem sabe, nesse período de festas. Mas a Era do Áudio tem muito mais episódio aqui nesse feed para você ir, para você explorar. Eu apenas trouxe aqui aqueles que para mim tiveram um significado muito especial, até em nível pessoal como entrevistadora, mas foram muitos profissionais que passaram por aqui esse ano, todos excelentes, e você vai ouvir muitas entrevistas também qualificadas no ano que vem, te prometo. Se você gosta desse podcast, deixa 5 estrelinhas no Spotify ou uma review em um tocador que você use. E manda esse episódio para os teus colegas e amigos e amigas que poderão gostar desse conteúdo. A gente se encontra de novo em 2023. Um beijo e boas festas. Tchau!